Essa aqui é a nossa irmã Daniele. O que você achou, minha irmã, de sair da cidade, mesmo sendo uma cidade pequena que você morava, e vir morar no campo? Eu achei bom, né? Porque o mundo de hoje está tão tumultuado de coisa que para você viver não tá dando conta mais. É muita briga, muita droga, muita violência. E você vê, o campo é um lugar ótimo. Tem que ter estabilidade para você criar seus filhos e conseguir segurar uma família. Que hoje em dia a família não tá resistindo a essa violência e esse tumulto que está sendo no mundo hoje. Verdade. Muito obrigado. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Tudo bem com vocês? Para mim sempre é uma grande alegria revê-los. Uma oportunidade tão agradável como poder estudar juntos a Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão importante no nosso viver diário, onde podemos encontrar em Ti, na Tua Palavra, o sustento para a nossa fé. Nos capacite, Senhor, a compreensão do tema que estudaremos e também nos fortaleça para que possamos ter disposição de ensinar e ter a instrução das Tuas mãos em nossas vidas, nos abençoando para que possamos realmente ter a Tua orientação, Senhor, da maneira correta de ensinarmos aqueles que nos cercam. Ajude-nos para que possamos também ter condição de praticar tudo aquilo que aprendemos da Tua Palavra. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fazendo o impensável. Analisando Isaías 53, verso 5, nos diz o seguinte: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Na realidade, essa semana nós vamos trabalhar um trecho da obra do profeta Isaías, conhecido como o poema do servo sofredor, o que nós temos relatado desde o capítulo 52, o verso 13, até o capítulo 53, o verso 12. Trata do tema do servo sofredor. Esse trecho aqui do capítulo 53, verso 5, é a coluna dorsal do tema que estudaremos durante todos os demais temas da semana. Aqui de cara nós percebemos que realmente é uma característica forte de algo impensável. O fato de alguém resolver os estragos do pecado, a única forma que Deus achou para resolver isso é fazendo alguém perfeito se tornar alguém de estrutura imperfeita, ou seja, verbo se fazer carne, uma divindade se tornar um de nós, mas, por sua vez, este personagem em conexão aberta, íntima com a divindade, desde então a sua gestação até nos últimos dias em que viveu aqui na terra como um de nós, viveu em perfeita obediência, plena harmonia e numa interação permanente com essa divindade, se tornando de fato um exemplo a ser seguido, uma referência. Em essência, Cristo era uma perfeição em meio às imperfeições que contamina a vida de todos os mortais. E ele morre a morte eterna, a morte do seu verdadeiro sentido. Por isso que lá no Getsemane ele suou sangue, porque ele tinha noção do peso da culpa, do pecado que afligiu as criaturas de Deus um dia e que desfiguraria desde ali do Getsemane o seu semblante frente às suas criaturas ou aos seus companheiros contemporâneos desse episódio tão trágico, mas que por sua vez nos garantiu a paz, que para nós significa salvação, consolo, certeza, que nele encontramos essa certeza.
nas pisaduras dele seríamos completamente sarados. É impensável. Sabe por que é impensável? Porque no segundo tema, a difícil verdade de Isaías, o que nós temos revelado do capítulo 50, verso de 4 a 10, é exatamente essa ideia do maior paradoxo do universo. Como pode Criador e criatura, um Criador se tornar criatura? Vida absoluta, vida eterna e morte eterna. Como pode a mesma pessoa passar por essas duas situações tão extremas e conseguir sair vitorioso e provar que de fato ele é a fonte da vida? E para isso ele não podia vacilar. Então, uma estrutura contaminada pelo pecado, com a genética do pecado, o DNA do pecado, que é a estrutura física que ele nasceu, porque a estrutura física que ele morreu, que ainda era essa, totalmente diferente da estrutura física que ressuscitou, que nem os seus companheiros que andou com ele tantos anos não conheceram, não o reconheceram. Está aí a prova de que ele, naquela estrutura imperfeita, ele conseguiu ser perfeito. E quando ele ressuscita, ele volta a se reencontrar com essas pessoas que conviveu com ele para formatar a missão da igreja sobre a face da terra, segundo o comando de Deus. Pense nisso. O quanto é profundo o que a palavra está nos mostrando através desse tema do profeta Isaías. Ele, sendo luz, se dispôs a mergulhar nas trevas deste mundo e apagar com essa escuridão toda, para que eu e você possamos ter um norte, um lenitivo, um objetivo rumo à salvação. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Porque o que temos revelado em Lucas 23, 35 e Mateus 27, 42 são relatos de pessoas que ficavam zombando dele, a liderança da igreja, população comum, ficava olhando para ele na cruz e zombando. Ó, mas se Deus, desça daí. Se você descer daí, nós vamos acreditar em você. Veja como que a liderança da igreja queria entender, como se num pedido de socorro, pedindo a Jesus que provasse para eles o contrário. Mas na realidade isso aqui estava soando mais, era um desafio. A própria divindade, ao invés de ser uma rendição ao amor de Deus aos pés da cruz. Pense nisso, é muito profundo. O terceiro tema, o poema do servo sofredor. Mergulhando então nessa coluna dorsal maravilhosa do tema que estamos estudando. Durante a obra do profeta Isaías, vários pontos desde o início de sua obra vem tentando preparar a humanidade e os seus contemporâneos, o povo de Deus, então, para que ao passo que os anos andassem, pudessem então o povo se preparar para esse momento tão importante da chegada desse Messias. Em toda a obra do profeta Isaías vem esse cuidado de preparo do povo de Deus. Essa advertência para que no momento em que ele surgisse, que pudesse ter o maior volume possível de pessoas preparadas para aceitá-lo dessa forma e tentar entender, imaginar o inimaginável do amor de Deus para com a humanidade, só de enviar o Messias. E ele agora mergulha nas profundezas da tragédia que esse Messias passaria e que Deus mergulharia então o seu amor por mim e por você para salvar a todos nós. E aí algumas palavras como moído, esmagado, oprimido. Meus irmãos, por mais que possamos imaginar o que o profeta tentou descrever aqui, é como se a sensação do sofrimento do Messias ali no Calvário, a ira das potestades da maldade em cima dele, foi tão grande. O momento então que foi liberado para ele ser torturado, que é como se a gente chegasse num local onde tem tubarões ou onde tem cardumes de piranhas e jogasse um pedaço de carne ali naquele lugar. A forma com que seria atacado esse pedaço de carne. Assim
esse Messias, esse Filho de Deus, foi atacado por demônios, pelas potestades da maldade, na personificação humana. Porque foi ser humano igual eu e você, e o pior ainda, líder da igreja dele, a liderança da igreja dele, fez isso com ele. Para vocês verem o ódio. A hora que a gente mergulha nessa trama e conhece então lá nos evangelhos como que ele foi traído, e isso também foi profetizado, que ele seria traído. As conspirações que foram propostas, não só por Judas e quem estava por trás de Judas, que era a liderança da igreja dele, irmãos, sumo sacerdote chegar à conclusão que tinha que morrer um por todos para poder dar sossego nesse assunto de vez, eleger ele para ser executado, e diante de Pilatos exigir a execução dele, ainda queria que ele fosse lançado no poço amaldiçoados para nem ser sepultado. Mas graças a Deus que José de Arimateia entra em cena, uma pessoa muito influente, junto com Nicodemos, que era outro grande influência diante do Império Romano ali naquela região naqueles dias, e graças ao Pai então que essa maldição não se cumpriu nas costas dele. Mas o que o contexto mostra aqui do sofrimento desse Messias é algo inimaginável, irmãos. A forma de depressão e de opressão que ele sofreu foi de uma tortura horrível. Mas justamente por saber que esse peso alteraria o seu semblante. Não é a coroa de espinho que faria isso, não é a chicotada que ele tomaria. Não, o peso, irmãos, o peso dele entender o que é morte eterna e saber que ele estava mergulhando nela. Estando numa estrutura imprópria para aguentar esse tipo de peso, que é a estrutura humana que eu e você pertencemos. Mas o amor de Deus nele era tão grande que a essência da palavra amor manteve ele suportando tudo isso até o fim e morreu sem abrir a sua boca para oprimir ninguém, para revidar ou retalhar ninguém que seja. E conseguiu então com êxito cumprir a missão. Pense no custo que foi a salvação para mim e para você, meu amado irmão. Por que é importante nós refletirmos nisso e focados nisso para buscar cumprir com a nossa missão. No quarto tema, quem creu? Continuando a analisar o poema do servo sofredor, além de tudo que ele sofreu, aqui ainda agora nos deparamos com a descrença dos discípulos, da população que estava ali. Nem se fala da liderança da igreja, porque dentro do contexto normal, não há a menor sombra de dúvida que o próprio Judas, que teria promovido tudo isso, a única explicação humana possível, plausível para o que Judas fez, é que ele esperava que ele se despontasse como alguém muito importante por ter promovido a reação do Messias diante do Império Romano e provocasse uma verdadeira revolução naquele momento ali. E a decepção dele foi tão grande que o conduziu ao suicídio, quando viu que o projeto do reino de Deus não era esse. É onde nós erramos ao tentar ajudar a Deus. Só faz besteira. Tentar dar uma ajudinha, dar uma forcinha, tentar provar, tentar produzir um sinal para justificar nossos projetos que não são fundamentados na vontade de Deus. E aí só encontramos confusão. E quanto mais confusão, mais confusão. É o mesmo que jogar água no ventilador. Molha todo mundo em volta. É nisso que dá tentar justificar confusões que nós nos metemos. É muito mais fácil admitir para corrigir o quanto mais rápido do que ficar tentando justificar ou explicar. Não aceitar ser mortal, não aceitar ser falho, não aceitar ser pecador. Isso é horrível, irmãos. Porque é a nossa essência. É ser mortal, é ser pecador. Só em Cristo podemos vencer
as debilidades dessa situação em que vivemos e encontrarmos de fato a vontade de Deus para a nossa vida, para que de fato possamos subir no pódio da vitória a que cada um lutamos neste grande conflito entre o bem e o mal em que vivemos. Pense nisso, é muito profunda. A história de Jó foi outro inocente também, mas diferente de Cristo, porque esse era inocente absoluto. Cristo era um inocente cônscio da sua missão. Mergulhou consciente e preparado para isso. Ele já veio do céu preparado para isso. Jó era um réus mortal aqui no planeta, um homem justo que até então abençoado por Deus, porque ele sempre buscou a Deus. E Deus protegeu a sua integridade e principalmente a sua salvação. Depois que ele passou pela situação toda, e Deus conhecendo ele como conhecia, de fato ele superou com vitória, que foi algo incrível realmente, a vitória de Jó, sobre tudo que ele passou e aguentou sozinho romper e vencer. Só o amor de Deus nele e o amor em Deus que de fato ele tinha, é que pôde sustentar ele nessa versão de vida até a morte. E ele pôde vencer e sair vitorioso daquela situação toda. Cristo entrou ciente do que ele passaria, ciente da sua estrutura humana que ele estava vivendo aqui, de um homem de dor como eu e você, e ciente que só o amor dele, por mim e por você, e pelo Pai, e pela verdade, é que o faria vencedor. Só isso, de fato, sustentaria a paz dele no seu íntimo para poder dizer ao Pai: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E depois de 3 dias poder ouvir Gabriel dizer: Jesus, levanta, seu Pai te chama. E ao ressuscitar, ele poder olhar para cada um dos seus companheiros e dizer: a paz seja convosco. A mesma paz que ele nos garante hoje. Não vou lá dou como o mundo a dá, mas a minha paz vos dou. A paz diferente dessa paz do mundo que nós entendemos. É uma paz que em qualquer circunstância que nós enfrentamos ou conflito nessa vida, nós temos a fé, a segurança, a força para prosseguir e não desistir, não abaixar a cabeça e cumprir com a nossa missão. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Ainda que caia 1000 à nossa direita, 1000 à nossa esquerda, nós não abriremos mão jamais do que cremos, daquele que cremos e daquilo que cremos na sua palavra. É desta forma que, assim como Deus defendeu a integridade de Jó, também defende a nossa integridade. Ainda que ninguém creia, mas nós cremos. Ainda que ninguém nos aceite, mas Ele nos aceita. E se Deus é conosco, quem poderá ser contra nós? Pense nisso. É muito importante lembrar disso. No 5º tema, os inalcançáveis somos nós. Analisando entre o verso 3 e o verso 9 do capítulo 53, nós podemos observar aqui, ao analisar João capítulo 9, verso 2, quando os discípulos perguntam para Jesus: mas e esse cego de nascença, quem pecou? Foi ele ou os pais dele? A culpa é de quem? Raciocine. O que as tradições religiosas já tinham incutido na cabeça daqueles que estavam andando com Cristo, que não é diferente dos que andam hoje com Cristo e dos que andaram com Deus antes dele, antes desses dias. E agora então, ao observar Cristo na cruz, no madeiro, tenta entender a liderança da igreja, os discípulos de Jesus, toda a população daquela época que tinha como tradição os ensinos de Moisés, que dizia, tanto em Deuteronômio 21, 23, como em Números 25, 4, que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Agora vendo Jesus no madeiro pendurado. Não estava ali enforcado, como é o caso do contexto de Números e Deuteronômio, mas estava pregado na cruz,
que era uma forma extensiva de estar preso ao madeiro, pregado ao madeiro diante de todos. E normalmente quem era pregado no madeiro era jogado no poço dos amaldiçoados, não era enterrado. As aves de rapina comiam sua carne viva ali, os corvos, urubus, abutres, etc. Porque eram malditos. Um vale, uma grota gigantesca onde os corpos eram acumulados. Imagina a distância que já não se sentia o mau cheiro dessa região. E Cristo estava sujeito a ser levado para lá. Era propósito da liderança da igreja garantir essa imagem sobre ele para que ele não tivesse a ideia sequer de Marte ou de Messias, nem se fala, diante da humanidade. Mas graças a José de Arimateia e Nicodemos, isso não aconteceu, porque Deus usou esses dois homens de grande influência no Império Romano, como também dentro da estrutura judaica, para que conseguisse esse favor de Roma, para que Cristo fosse de fato enterrado, como foi enterrado no sepulcro de José. Mas pensa o tamanho do problema que trouxe a confusão na mente daqueles que assistiam e vivia essa cena naquele momento. Salvar tantos quanto ele salvou, chegou a ressuscitar tantos, e por ele mesmo ele não fez nada. Pensa a dúvida que viveu aqueles que participaram dessa cena naqueles dias. Saber que os inalcançáveis eram eles mesmos, como eu e você. Nós somos os inalcançáveis. Mas eles não conseguiam naquele momento entender isso. Precisou de ficar mais 40 dias aqui na terra após a sua ressurreição e mostrar para a humanidade contemporânea de seus dias e desse a missão para ela, para essa igreja, para essa humanidade, que elas pudessem mostrar de geração em geração que os inalcançáveis com tudo isso somos nós. Justamente porque no verso 6 do capítulo 53 fala que nós estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, perdido. Mas foi esse sacrifício é que nos encontrou. É por isso que há festa no céu por um pecador que se arrepende, porque esse pecador que sou eu, que sou você, o tempo todo é rebatizado no Espírito Santo dia a dia, para que a cada dia temos novos passos rumo à vitória e rumo à Canaã celestial. Graças a esse sacrifício que ele fez por mim e por você. Nós fomos de fato libertos da maldição que ele viveu por mim e por você já. Como fala Gálatas 3:13 e 2 Coríntios 5:21. Deus o fez pecado, fez maldição por mim e por você. Deus teve que virar as costas para ele na cruz. Mas o amor dele estava inerente na sua alma, no seu íntimo, lá no Calvário. O próprio Pai não suportou, por isso que ele clamou: Pai, por que me abandonastes? Mas ele entendeu ali mesmo, após ter clamado, como clamou também sobre o cálice, que se possível afastasse de mim, mas entendeu no mesmo instante que comentou, ele entendeu que o amor do Pai estava no íntimo do seu ser. Que a essência da sua vida, a razão da sua vida e de tudo que existe no universo é o próprio amor de Deus. Que ele sim é o amor e é por isso que ele estava fazendo o que estava fazendo, passando pelo que estava passando. E é graças a isso que eu e você temos a certeza da salvação que está disponível a mim e a você, desde que não abramos mão da razão expressa no texto sagrado sobre esse tema e sobre o tema de nossa vida. É por isso que a minha vida e a sua vida pode a cada dia que vivemos ser reescrita de acordo com o que amadurecemos na nossa fé e na nossa jornada cristã. Muita coisa pode ser reescrita. Hoje entendemos errado alguma coisa, mas amanhã nós corrigimos. É para isso que nós vivemos. Para ter a oportunidade sempre de ajustar ou de reajustar aquilo que não conseguimos ajustar em determinadas épocas. A nossa vida é cheia de mudanças. O tempo todo, a cada dia que passa, nós temos uma página nova sendo escrita e algumas sendo reescritas.
Por isso que nós jamais devemos abrir mão de fato de crescermos na fé. E a melhor maneira é mergulhando no conhecimento sagrado, estudando a palavra de Deus e ensinando a palavra de Deus. Fazendo assim, jamais nos enferrujaremos. E enquanto vivemos nesse mundo, seremos úteis à causa do Senhor. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Indo para o sexto tema agora, uma transformadora oferta de reparação. Irmãos, é muito forte isso, mas é o que o contexto do original demonstra, que a oferta que o profeta Isaías apresenta aqui, que o Messias ofereceria a Deus, que esse servo ofereceria a Deus, é uma oferta de reparação. Ou seja, ele estaria reparando não só os estragos da história do pecado, como os estragos que viriam para frente. Já estaria garantido nesse sacrifício, nessa oferta, que se consumaria então lá no Calvário. Isso é o que temos relatado na essência de Isaías 53, de 10 a 12. Todavia foi a vontade de Deus, a vontade do Senhor, esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os teus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes e com os poderosos, repartirá ele o seu despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele levou o pecado de muitos, porque a maior parte não está interessada nesse assunto. Não tem por que ele ter pago aquilo que alguém não quer, o pagamento. Então Deus, na sua onisciência, já sabe quem é que quer, quem que não quer. Nunca é tarde para ninguém acordar. Tem muita gente ainda travada, enferrujada nessa questão, de não ter entendido ainda a importância de viver na luz. Mas Deus, na sua onisciência, já sabe. Todos os que hão de levantar ainda, de acordar ainda, e quantos ainda que infelizmente hão de desistir. Mas o sacrifício foi feito. Por isso, o termo bíblico, que ele levou o pecado de muitos, mas é desses que aceitam. Que infelizmente todos são chamados, mas poucos os escolhidos, porque poucos escolhem a Deus. Mas ele se ofereceu pela humanidade toda, por toda a criação que caiu um dia. E qualquer um, em qualquer época, que tiver consciência disso, terá com certeza o perdão e a reconciliação para com Deus. Esse esmagá-lo aí, então, se concentra nessa oferta de reparação, onde o amor de Deus estava embutido no fundo, no núcleo desse sofrimento, justamente para alcançar a mim e a você. E com a vitória de Cristo, ele quebra a corrente das amarras do pecado, faz livres. Não importa o que temos que sofrer, o que temos que padecer nesse mundo, porque no mundo tereis aflições, foi o que ele orientou. Mas eu venci o mundo. Se ele venceu, é para que eu e você também possa vencer. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Em Filipenses 3,9, ele comenta que essa é a justiça de Deus, pela fé. Não só entender essa oferta de reparação que aconteceu no Calvário, mas absorver isso na nossa vida. Essa compreensão, seremos restaurados. Esse pagamento dessa dívida cobre a minha dívida também e a sua. Não só do que já fizemos até hoje, mas do que ainda vamos fazer de errado daqui para frente. Está garantido. A questão é não tirar o foco do Senhor. A hora que andar nas águas turbulentas dessa vida, não soltar da mão de Cristo. É isso que garante a nossa vitória. Pense nisso. É muito profundo. No sétimo tema, se me amardes, guardareis. Tem um trecho aqui de Mensagem Escolhida, volume 1, página 302, que diz o seguinte: a lei do governo de Deus devia ser engrandecida pela morte do unigênito Filho de Deus.
Cristo arcou com a culpa dos pecados do mundo. Nossa suficiência só se encontra na encarnação e na morte do Filho de Deus. Ele pôde sofrer porque foi sustentado pela divindade. Ele pôde suportar porque era sem uma mancha de deslealdade ou pecado. Cristo triunfou em favor do homem ao assim suportar a justiça da punição. Ele assegurou aos homens a vida eterna, exaltando a lei e fazendo-a gloriosa. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É por amor, não é por justiça, é por amor. Santo Deus, capacita-nos, Senhor, a entendermos a Tua mensagem, a entendermos o Teu sacrifício e a entendermos esse amor maravilhoso por mim e por todos aqueles que nos cercam, e por todos que buscam Te servir em espírito e em verdade, e aqueles que ainda não aprenderam a buscar, mas que hão de aprender graças ao testemunho dos Teus filhos, dos Teus servos, espalhados sobre a face da terra, e a Tua palavra escrita, distribuída por toda a face deste mundo. Nós Te pedimos que nos uses como igreja, como indivíduos, e capacita-nos no cumprimento da missão que a cada um de nós Tu tens confiado. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O céu resplandece.